Buenos dias, senhores e senhoras. Muito bem-vindo a este... Pera lá, deixa eu justificar. Quem aqui é geração Z? Fica de pé aí o pessoal da geração Z e dá uma olhada no pé. Aqui. Olha. Eu sou da geração Z e até nós combinamos em tudo de chinelo. Os da oposição estão aí meio bravos. Valeu, gente. E outra coisa, gente, a gente está num acampamento Shalom no meio do mato. Só faltava a Cristian vir de salto alto, né? Gente, que coisa boa, que alegria a gente poder desfrutar de um tempo aqui com a maioria do pessoal da igreja. E também aqui é onde os seus filhos têm frequentado, onde têm crescido espiritualmente. Muitos têm trabalhado na equipe, outros têm vindo acampar, né? Então tem sido uma bênção esse local. E estamos aqui para conhecer. Deixa eu perguntar, quem que vem aqui pela primeira vez? Uau! Olha que legal. Quando tiver um tempinho livre, dá uma andada por aí, tá? Com GPS, porque se você se perder, a gente tem que achar vocês, né? Legal. Uma coisa que a gente queria fazer, antes de dar o start para esse retiro, primeira coisa, a gente queria fazer oração, pedir que Deus, com a sua graça, Deus abençoe esse tempo, a gente possa ser ministrado pelo Senhor, né? E eu gostaria assim de fazer um desafio para você. Você vai perguntar o nome da pessoa e você vai orar por essa pessoa. Um ora pelo outro e você não vai perguntar nada para essa pessoa, a não ser o nome. E você vai orar abençoando essa pessoa em alguma coisa que o Espírito Santo colocar no teu coração. Às vezes você está sentindo, nossa, essa pessoa está triste, está sentindo que está triste. Então, Senhor, eu quero orar abençoando, e o Senhor retire isso. Alguma coisa que Deus mostrar. E às vezes, não, Deus não mostrou nada. Então, Senhor, abençoe essa minha irmã, esse meu irmão, de alguma forma, né? Aquilo que tiver no teu coração. Podemos fazer isso? Vamos fazer então. Você, no seu crachá, está escrito assim, geração. Cadê geração? O quê? Geração X, geração silenciosa, geração. Está cheio de geração, né? Então, você vai ficar com alguém que não é da sua mesma geração, tá? Procura alguém aí que está numa geração diferente, ajunta os dois e você ora essa pessoa ora por você e o outro vai orar por você, por algum motivo de abençoar essa pessoa. Vamos lá, 3 minutinhos para a gente fazer isso, ajunta aí de dois, procura uma geração diferente. Não deixa ninguém sozinho, encosta ali, se não der, junta de 3, mas ore um pelo outro e abençoe essa pessoa.
Abençoa essa pessoa, esse irmão, essa irmã, e peça a bênção de Deus para essa pessoa, aquilo que o Espírito Santo revelar no seu coração. Ok, será que já está dando? Amém? Ok. Antes de a gente passar para o louvor, alguns avisos importantes. Irmãos, permita-me apresentar para vocês, bem rapidamente, quem está lembrado qual que é o tema do nosso retiro? Conectando gerações. Num dos cultos nós percebemos que a Igreja do Bosque, ela tem todas as gerações. E aqui também, eu acho que está mais ou menos assim bem representado, né? E nós então gostaríamos de que esse grande desafio da nossa igreja, que
fosse muito presente daqui para frente, e que cada geração possa se sentir fazendo parte dessa igreja que é corpo de Cristo. Então, para todos vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos, crendo que Deus vai estar abençoando, não só a sua geração, mas as mais diversas gerações. E, para esse tema, nós gostaríamos de apresentar aqui para vocês, ontem já falamos, né? Pastor Wagner e a pastora Rosana serão os nossos preletores e serão os nossos, seus futuros pastores. A partir de 2026, eles vão estar... Pode ficar de pé, Rosana, Wagner, eles vão estar ministrando aí para a gente, né? Muito bem-vindo, uma alegria. Há alguns anos atrás, eles já foram preletores, né? Ok, obrigado. Tá, aproveita para conversar, conhecer mais eles, né? Então, valeu. Também está aqui com a gente que vai cuidar das nossas crianças. De 0 a 5 anos, nós não conseguimos trazer alguém para poder ajudar as mães com as crianças pequenas. Aí, a pastora Teca, a pastora Noemi se prontificaram, então vão estar cuidando desse grupinho de 0 a 5 anos. De 6 a 10 anos, nós temos aqui o Eliseu e a Emily, pode ficar de pé, Eliseu Teruia, Emily Rattori Teruia. Eliseu é filho do pastor Ezequiel e da pastora Débora. Emily é filha do Geraldo e da Clara, que cuidaram aqui do Shalom um bom tempo, né? Então, eles vão estar cuidando aí dos pititiquinhos aí de 6 a 10 anos. Legal, valeu. Está aqui também o Theo Odaira, cadê o Theo? Aqui. Theo, ele é filho do pastor Joel Odaira, que é pastor lá em Suzano. Então, ele vai cuidar aqui da turminha de 11 a 14 anos. Valeu, Theo, obrigado aí à disposição, tá? Muito bem. Vai funcionar da seguinte maneira. Eles vão cuidar das crianças na hora da mensagem, tá? O louvor vai ficar por aqui, no tempo do louvor, e aí vai fazer essa separação. Fora esse horário, se eles não tiverem algum outro planejamento, os pais vão cuidar. Tudo bem? Papai e mamãe aí? Então, por favor. Outra coisa, outro aviso, vocês escutaram uma sirene, vai funcionar assim, 5 minutos antes do evento, vai tocar sirene. Escutou a sirene tocando, você para de fazer o que estiver fazendo e tem que se locomover ao local onde vai acontecer o programa. Aí vai tocar, depois de 5 minutos, aí a gente vai iniciar, tá bom? Então, pedimos a ajuda de vocês. Outro aviso que chega aqui, esses banheiros aqui, a gente ficou sabendo o seguinte, que o número 2, não? Tá ali? Agora aguenta. Agora, depende. Quantos dias está segurando? Né? Porque falaram assim, que um 2 não podia fazer aqui. Com moderação. Agora está liberado, tá? Então, maravilha. Qualquer coisa que precisar da coordenação, é só procurar o Sérgio, Letícia, tá? Tem uma equipe aí que trabalhou e está trabalhando, então nós queremos agradecer. O Shalom está oferecendo aqui as cozinheiras, então passou lá, um obrigado, valeu, alguma coisa assim, né? Esse encorajamento. Então nós queremos contar com a ajuda de vocês. Para tiver alguma dificuldade, vai passar frio de noite, tal, dá um alô para a gente ver se a gente consegue ajudar nesse sentido, né? Ontem à noite nós passamos um pouquinho de frio, Rafael, que cuida aqui, providenciou o cobertor para a gente, maravilha. Outra coisa, nós temos horário de banho, e aqui o sistema de banho é por aquecimento a lenha, então não dá para ficar ligado o dia todo. Então, tem os horários, então dá uma olhadinha no programa, tem um horário de banho. Quiser tomar banho quente, é nesse horário. Agora, se não quiser, fica bem à vontade. Você não imagina a água fria que é aqui, meu Jesus.
Então, agora, pode ser que surja algum imprevisto, alguma coisa. Alguns quartos tem chuveiro elétrico. Então, aí acho que vocês têm que dar uma descoberta onde que é, né? Lá no quarto do pastor Wagner, lá é elétrico, né? Então, qualquer coisa vai abater lá. Então, a gente quer deixar isso assim bem firmado para vocês, para a gente cumprir aqui os horários, né? Então, pode ser que quando você chegar lá, não vai ter, fora do horário, não vai ter água quente, né? Então, vai no frio ou só no outro dia. Ok. Será que tem mais algum aviso que a gente precisa dar? De boa? Tá bom. Vamos orar? Pai do céu, agradecemos esse local que o Senhor tem usado de uma forma muito especial, onde tantos jovens são treinados, onde tantas crianças, adolescentes e jovens conheceram o Senhor Jesus. Obrigado, Deus. E hoje, como Igreja do Bosque, nós podemos estar aqui e esse tempo seja um tempo muito especial na Tua presença. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio de ministrar, falar, nos conduzir. E, ó Deus Todo-Poderoso, cuida, protege contra todo o mal. E obrigado, o bom tempo que o Senhor está nos dando, para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Pessoal do louvor. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia. Isso. Pastor, conectando gerações, né? Tá vendo aquele quadro ali, 1986? Eu estava lá. Não sei onde está, mas eu estava lá. Aqui era até essa coluna aqui, né? Só tinha esse galpão e um alojamento ali em cima, né? Aí aqui tinha lampião, não tinha luz elétrica. Geladeira era a gás, tinha bujão de gás, daí tinha para poder funcionar e gelar as coisas. E no dia que a gente chegou aqui, não tinha a vaca, mas estava cheio de cocô de vaca, de boi aqui no chão. A gente teve que limpar, tirar. E era julho, frio, e não tinha janela, né? Era plástico. Daí a gente passava frio mesmo. E nos quartos a gente não levava o lampião, porque só tinha o lampião para os principais lugares. Daí a gente levava a vela, né? Levava a vela lá, deixava. Aí o chão era cimento, daí tinha uns tapetes rasgados assim para dar um pouco de conforto, né? Era raiz. O banho continua de lenha, porque é o charme do Shalom, né? O banho sempre foi de lenha, eu acho que sempre será, né, pastor? De lenha que é o... Daí eu lembro que só tinha um alojamento lá, masculino e feminino, né? Aí uma noite até a gente... Era vela, né? Daí no dia seguinte, falei... Esquecemos de apagar a vela. A vela foi até o final, queimou o tapete, ficou um halozinho preto assim. Falei, nossa, Deus foi bom, porque poupou a gente do incêndio, porque foi a vela e não aconteceu nada, né? E pensando nisso, né? Eu estava pensando, gerações. A gente vai cantar algumas músicas, alguns cânticos daquela época, né? É claro que eu não vou cantar os cânticos que a igreja não sabe, que senão vai ser só eu, só cantando. Talvez a dança, né, dança? Tem 30 anos, me falaram hoje. Ah, é? Falaram que ela tem 30 anos, mas não é verdade, não. Tá? Então, são alguns cânticos, e tem um cântico que fala assim, quero louvar-te sempre mais e mais. As aves do céu... O que faz as aves do céu? Cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. E é uma oportunidade, porque eu não falei, putz, eu não vou cantar essa música na igreja, né? Lá no bosque. Não tem. Até tem ave, né? Mas aqui dá para cantar com mais vigor, mais gosto, né?
Porque a gente está no meio da natureza. Até poderia, sei lá, abrir a janela para a gente poder respirar o ar puro, né? Então, são cânticos daquela época. E espero que vocês cantem com a gente, né? E relembre, né? Quem é X vai lembrar. Quem é boomer, não sei. Mas X, Y talvez lembre, né? Então vamos estar. Fiquem à vontade, tá? Para louvar ao Senhor. Sabemos que adorando ao teu nome, tua bênção nos darás, tua bênção nos darás. Reunidos, vem, opera, ó Deus bondoso, vem cobrir-nos com tua graça e plena paz. Bem sabemos que adorando ao teu nome, tua bênção nos darás,
amor de nosso Senhor não termina, e a cada dia Ele vem renovar suas misericórdias, misericórdias. Como és fiel, Senhor Jesus, como és fiel, Senhor Jesus, como és fiel, Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a sua salvação. Entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor ao único, que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, aleluia, Senhor, obrigado, Senhor. Amém, amém, Senhor. Pastora Rosana, é? Pastor Wagner. Bom dia, irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Essa tribuna aqui é bem raiz, né, pastor Luiz? É do tempo da geração silenciosa, né? Gente, quero dizer a vocês, nós, Rosana e eu, estamos aqui com muita alegria, né? E que é um grande prazer participar do retiro da Igreja do Bosque. Estivemos no retiro da Igreja do Bosque há alguns anos atrás, não lembro quando, né? Mas foi também um tempo especial naquela ocasião, e retornar agora, e com essa perspectiva, né, da transição pastoral. E, aliás, tem uma curiosidade sobre isso, né?
o pastor Luiz, pastora Noemi, tem sido o João Batista na nossa vida, né? Tem preparado o caminho. Porque quando estávamos em Guararapes, nos mudamos para Cuiabá, eles eram o nosso ponto de apoio. Cada viagem que fazíamos, né? Lembra? Cada viagem que a gente fazia, nós parávamos e ficávamos na casa deles, e nos recebiam sempre com muita alegria, né? E de vez em quando a pastora Noemi falava assim: o que vocês acham no futuro de vir para cá? Não sei se você vai lembrar dessa fala. E eu sempre falava assim: não, pastor, a gente está bem lá, deixa a gente quieto aqui, né? Nós estamos longe, mas estamos bem, né? E quando aconteceu a nossa nomeação para Campo Grande, eu sei que depois a gente vai falar um pouquinho mais da nossa vida, né? Mas só esse detalhe aqui em especial, né? Eu lembro que, na ocasião, na verdade, a gente não era assim a primeira opção para a igreja de Campo Grande, né? Mas aconteceram algumas coisas lá e tal, e aí, de última hora, então, né, a gente foi nomeado para a igreja de Campo Grande e fomos lá para dar continuidade ao trabalho que o pastor Luiz e a pastora Noemi estavam realizando naquela ocasião, junto com a equipe pastoral lá da igreja de Campo Grande. Né? Então, e parece que a história está se repetindo, né? Muito bem, mas eu quero agradecê-los, né, por nos acolher. Estamos hospedados na casa deles, né, pela generosidade, carinho, né, e por essa amizade que a gente tem tido, né, ao longo dos anos. Tive a oportunidade de servir junto com o pastor Luiz na DC, né, e eu sei que é um grande desafio para nós, né, mas como eu disse, estamos aqui com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor, porque nós sabemos que Ele está conduzindo, não só a nossa vida, mas conduzindo a igreja do Senhor, né? E nós somos parte dessa igreja, né? E nessa ocasião, eu sei que a pergunta que muitas pessoas estão fazendo, já fizeram, é assim: e o Jonathan vai vir? Né? O Jonathan vai vir? Pois é, irmãos, estamos aí também fazendo essa pergunta: será que Jonathan virá, né? Mas eu quero aproveitar o momento para agradecer a vocês o carinho, a acolhida de vocês para com o Jonathan, né? O Jonathan ficou servindo na Igreja do Bosque por 6 anos, né? E vocês se tornaram essa igreja do coração dele, né? Ele retornou para Campo Grande, mas você sabe que até hoje ele não pediu baixa aqui da membresia do Bosque. E outro dia alguém lá de Campo Grande perguntou assim para mim: pastor, o Jonathan não vai se transferir para cá? Falei: eu não sei, né? Esse é assunto dele, né? Vamos ver, né? Mas acho que no coração ele nutre o desejo de retornar, né? Então, se Deus preparar, ele virá conosco, né? Mas, olha só! Então, orem, irmãos. Nós estamos orando, né? Que ele venha também, né? Para nós vai ser uma alegria se ele puder vir. Mas, assim, eu quero agradecer o carinho de vocês, a acolhida, né? Seu Ciro e Dona Naoco não estão aqui, mas, assim, receberam o Jonathan, assim, né? Como pais mesmo, né? Então, o Jonathan se sente muito à vontade, né? E então, a gente agradece de coração vocês pela acolhida para o Jonathan. E, irmãos, nesse desafio que nos foi dado, né? De falar sobre essa conexão de geração, né? Conectando gerações. Eu estava pensando sobre isso. Rosana vai iniciar hoje, eu vou falar à noite e vou fazer conclusão amanhã, né? E perguntando assim para Deus: Deus, o que o Senhor quer falar sobre isso, né? Qual é a sua palavra para o nosso coração, palavra rema do Senhor para nós sobre essa temática, né? E uma das coisas assim que ocorreu é lembrarmos um fato muito importante sobre o Senhor, né, sobre o nosso Deus, que Ele é um Deus das gerações, Ele é um Deus geracional, né? E eu estava lendo aquele texto de Êxodo, capítulo 3, quando Deus chama Moisés, quando Deus se apresenta para Moisés,
no meio da sarça, uma das primeiras coisas que Deus fala para Moisés, depois de mandar que ele tire as sandálias, Deus se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Né? E Deus se apresenta como esse Deus das gerações. Né? O Deus que trabalha, que ministra ao longo das gerações. Né? Então nós estamos aqui, né, como o pastor Lígio já falou, temos representantes de todas as gerações. Né? Esse é o Deus, é o nosso Deus. Né? Cada geração tem as suas próprias características, né? Vamos dizer assim, a sua cultura particular, né? E esse Deus está lá, Ele está inserido nesse contexto da nossa vida. Ele compreende, Ele sabe dos desafios, Ele sabe das dificuldades, mas, acima de tudo, Ele tem um propósito para as gerações. Então, nós queremos abrir o nosso coração para ouvir o que Ele tem a dizer, para receber dEle o que Ele tem para nós. E agora é importante dizer isso, irmãos, nós estamos aqui com muito temor, com muito tremor, né? Diante dessa responsabilidade, diante dessa expectativa. Então eu quero convidar vocês para a gente orar, entregando ao Senhor esse nosso tempo, entregando ao Senhor as nossas expectativas, abrindo o nosso coração, os nossos ouvidos, para recebermos, para ouvirmos tudo que Ele tem para nós. Então, por favor, vamos orar juntos. Né? Convido você a orar junto comigo. Senhor, nós somos muito gratos por esse tempo que o Senhor nos concede aqui no Shalom. Retornar ao Shalom depois de tantos anos e nessa ocasião tão especial que é o retiro da Igreja do Bosque, nós estamos com muita gratidão, com muita alegria ao Senhor. Senhor, e o que nós queremos acima de tudo neste lugar é a Tua presença, sendo manifestada e ministrando aos nossos corações durante esse tempo, e como já foi dito, através da convivência com os irmãos, através do tempo de comunhão que nós estamos tendo, mas também através da palavra, nesse tempo de louvor e nos tempos de louvores que teremos, nós queremos o fluir da sua graça de maneira abundante entre nós. Senhor, nós nos colocamos como neste lugar de ovelhas que ouvem a voz do bom pastor e que seguem a voz do bom pastor. Nós queremos ouvir o Senhor, nós queremos seguir o Senhor em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Portanto, Senhor, nós pedimos que o Senhor possa nos usar. Usa a vida de Rosana, que vai falar agora, usa a minha vida, que vou falar posteriormente, e que nós sejamos instrumentos da sua graça para falar a vida da tua igreja, do seu povo. Põe a tua palavra específica no nosso coração, na nossa mente, no abrir das nossas bocas. Também dá a nós, teu povo, ouvidos atentos, aguçados, para ouvir e receber e acolher aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então agora, Rosana. Obrigada. Bom dia, irmãos. Graça e paz. É um prazer estar aqui com vocês. Como o Wagner disse, é uma grande responsabilidade, dá um frio na barriga, mas são os desafios que Deus coloca diante de nós, e nós não temos outro caminho, senão segurar nas mãos de Deus e vencer os desafios que Ele nos coloca. Eu faço minha todas as palavras do Wagner, não é? Estamos muito felizes com essa nomeação de ir para a Igreja do Bosque. Estamos felizes, e é verdade, irmãos. Eu pensando no que a irmã Maria disse hoje de manhã, eu também acredito que a nossa vida ela é em ciclos. E nós acreditamos que Deus, nós estamos num novo ciclo, iniciando um novo ciclo na nossa vida como pastores. Campo Grande, há 14 anos estamos lá, e eu tive que dar algumas explicações lá quando eu voltei, né? Porque o pessoal assistindo a nomeação disseram assim para mim: pastora, eu vi, viu? Você estava muito feliz quando foi nomeada para o Bosque.
Não é? E eu falei, não. Foi pega de surpresa. Eu falei, não. Falei, não é isso. O pastor Edu tinha acabado de falar. Aceitem a nomeação com um amém. Eu fiz amém. Pastora, mas precisava fazer um amém? E nós rimos e brincamos, mas é claro que eles também são maduros o suficiente para entender, né? Que Deus tem os seus planos, os seus propósitos, e Deus nos envia para onde Ele quer e faz aquilo que lhe apraz. E nós precisamos obedecer com alegria. Então, nós nunca batemos o pé para descer e falamos, não, nós queremos ficar em determinado lugar ou queremos ir para determinado lugar. Isso não é sábio. O sábio é deixar fazer aquilo que Deus quer fazer, aquilo que lhe convém, aquilo que lhe apraz, e a gente só segue o vento do Espírito, para onde ele soprar, a gente vai indo. Não é? Eu sempre penso, irmãos, que o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. E eu penso que esse é o momento de Deus para nós na Igreja do Bosque. Não é? E mesmo que a Igreja do Bosque não nos quiséssemos, nós, assim mesmo, nós vamos ir com alegria. Né? Mas eu quero agradecer, porque os delegados que nos receberam, lá juntamente com a DC, nos receberam com muito carinho, com muito amor. Foram muito gentis, muito receptivos, e eu também quero agradecer, porque isso é muito importante para o pastor. Não é? Pastor que vai ser nomeado para uma igreja nova é muito importante. Então, a receptividade dos irmãos, dos delegados do Bosque, foram muito importantes para nós. Muito obrigada, né? Pela expressão de amor, de carinho, de acolhimento. E eu também agradeço o carinho que vocês tiveram e têm pelo Jonathan ao longo de todos esses anos. Muito obrigada por isso. Jonathan se sente em casa e nós ficamos muito felizes, muito confortáveis com isso. Que Deus também faça a vontade dele na vida do Jonathan e o traga para cá, né? Se assim o Senhor desejar. Muito obrigada. Irmãos, eu quero, então, introduzir esse assunto. Eu tenho a impressão que esse assunto já foi falado aqui no Bosque, né? Já foi pregado, talvez, em alguns momentos. Talvez aquilo que a gente vai falar não seja muito novo, talvez você já tenha ouvido, mas o importante é saber, então, para onde é que Deus está nos levando. O que é que Deus quer que aprendamos? Isso é muito importante. Por que Deus está falando repetidas vezes esse assunto conosco? Né? Esse é um assunto de fundamental importância para a Igreja de Cristo, importante para nós. Também para nós de Campo Grande, o pessoal da equipe pastoral, liderança, pastor Wagner, vez por outra, trazia esse assunto, não de maneira profunda, mas assim bem, né, superficial, fazendo com que a liderança, com que nós pensássemos geração futura, preparássemos geração futura, né, para assumir a igreja, para cuidar da igreja. E, então, isso é um assunto que, de vez em quando, voltava, vinha à tona, nada profundo, mas sempre estava, né, na visão. E, então, nós queremos continuar falando alguma coisa sobre isso, conexão geracional. Esse também foi um assunto central na ressurgência. Falou-se muito sobre isso, e o tema, na verdade, foi fazendo discípulos de todas as gerações. Muito bom, bastante conteúdo, mas nós não temos aqui a intenção, né, ou a pretensão de retomar tudo aquilo que foi falado aqui, porque é muita coisa, é um assunto muito grande. Mas nós queremos nos deter naquilo que Deus quer que falemos, né? Então, procuramos ouvir do Senhor o que é que o Senhor quer que nós falemos à Igreja do Bosque ou a nós mesmos a respeito desse assunto. Então, por favor, orem comigo agora. Senhor, me coloco inteiramente à sua disposição para falar a respeito deste assunto, um assunto já falado muitas vezes na Igreja do Bosque, enfatizado, mas nós queremos pedir que o Senhor continue falando à tua igreja,
Continue ministrando aos nossos corações, continue falando. Sabemos a importância desse assunto. Então, Espírito de Deus, o Senhor tem plena, total controle sobre aquilo que eu vou falar nesta manhã. Então, que o Senhor possa usar a minha vida e abençoar nesta manhã a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do teu nome eu oro. Amém. Irmãos, esse é um assunto, eu percebo, né, que é um assunto que está em alta. É um assunto que está em voga. Há uma preocupação com relação à desconexão das gerações que há ou que possa surgir, não é? Em decorrência deste mundo que nós vivemos hoje, que está sempre brigada. Esse aqui é meu escudeiro. Que está sempre em mudança. Não é? Muda muito rápido. E as gerações mais experientes, como a minha, né, que sou baby, às vezes tem dificuldade de entender as gerações mais jovens, de pensar como eles pensam, enfim, de entendê-los. Então, aí pode acontecer, e eu acredito que já exista, e pode acontecer ainda mais, uma desconexão dessas gerações. Não é? E que, por sua vez, também, as gerações mais jovens, elas têm uma dificuldade de entender, não é? De entender a maneira com que nós, geração mais antiga, né, pensa, ou as atitudes que tomam, por que faz, como faz, e etc. Então, existe uma preocupação, sim, com relação a essa desconexão. E, irmãos, a conexão geracional é ideia de Deus, não é uma ideia nossa. Não somos nós que criamos isso, que temos imaginado coisas, não. A conexão geracional é uma ideia de Deus. E é uma estratégia de Deus para que a fé e os valores do seu reino sejam transmitidos de uma geração a outra geração. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus estrategista. Então, essa é uma das muitas estratégias de Deus que está contida na sua palavra. E desde os patriarcas até os discípulos de Jesus, desde o Antigo ao Novo Testamento, a Bíblia nos mostra exemplos de como a conexão geracional ela pode ser uma fonte de bênção e crescimento para todos nós, para todas as gerações. E como é importante, irmãos, nós entendermos isso, nós crescermos nisso, nós praticarmos, nós vivenciarmos essa conexão. É fácil? Não é fácil. E eu nunca tinha pensado nisso de maneira mais acurada, mais profunda, que talvez os jovenzinhos, né, a geração Y, por exemplo, eu nunca havia pensado que a geração Y talvez não entenda o que eu falo. Ela não entenda a minha maneira de agir, a minha maneira de pensar. Eu nunca havia pensado sobre isso. Não é? Mas existe, sim, a grande possibilidade de nós, babies, né, e a geração silenciosa, não estar sendo entendida. E é verdade que muitas vezes nós não entendemos também. Então, voltando aqui, a conexão geracional é uma ideia de Deus, é uma estratégia do Senhor. E a melhor maneira de nós vivenciarmos isso é a oralidade, não é? É a melhor maneira de nós nos conectarmos, é a conversa, é a oralidade. E na antiguidade, o saber era transmitido dessa forma. E é um processo fundamental para a preservação e a disseminação do conhecimento. Né? Não tinha uma outra forma do saber, do conhecimento ser disseminado, senão através da fala.
E é por isso que a Bíblia enfatiza a importância de transmitirmos de uma geração a outra, oralmente, garantindo que a mensagem de Deus fosse preservada e compartilhada. Então, é na fala mesmo. É aquilo que eu estou falando hoje, aquilo que nós ouvimos de manhã, é na conversa, é no bate-papo, é na transmissão de conhecimento, né? E quando nós estamos conversando, especialmente presencialmente, porque hoje nós podemos conversar de uma outra forma, não, irmãos? Mas quando nós estamos juntos, presencialmente, é claro que isso se torna muito mais produtivo, muito mais próximo, muito mais eficaz. Eu quero ler com vocês, abram comigo suas Bíblias no Salmo 78. Nós vamos ler apenas um versículo. Aliás, nós vamos ler 2 versículos. Salmo 78, versículo 3 e 4. Diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Glória a Deus. Salmo 78, salmo didático de Asaf. Asaf utiliza a história de Israel durante 400 anos para ensinar às futuras gerações como viver uma vida que agrada ao Senhor, que agrada a Deus. Uma vida de compromisso com sua palavra, andando em obediência e não cometendo os erros que as gerações passadas cometeram. Asaf fala da justiça e da fidelidade de Deus em contraste com a negligência e rebeldia do povo. Ele faz esse contraste, irmãos, justamente para ensinar as gerações futuras a seguir a Deus em obediência, em amor e em zelo. Os versículos que lemos do Salmo 78 e também lá o Salmo 145, versículo 4, que diz assim: uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Esses 2 textos, eles dizem que uma geração, ela é responsável por passar a outra geração o conhecimento de Deus. O texto fala sobre transmissão de conhecimento, os 2 textos falam sobre isso. E essa transmissão é uma responsabilidade pessoal e também uma responsabilidade coletiva. Eu e você, individualmente, nós temos essa missão de transmitir à geração futura os feitos de Deus, os poderosos feitos de Deus, como a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. E como igreja, como corpo de Cristo, nós também temos essa missão, esse dever diante de Deus, de cuidar das gerações, né? Gerações futuras, e de transmitir a elas os valores do reino de Deus. Os pais têm o valor, o dever, aliás, de passar aos seus filhos o conhecimento que receberam a respeito de Deus. Isso, irmãos, parece uma coisa muito fácil de fazer, mas não é. Não é. Porque para o pai que recebeu da geração anterior esses valores, os princípios do reino, os ensinamentos, talvez seja um pouco mais fácil. Mesmo assim, é uma disputa muito grande, né? Os filhos hoje têm milhões de coisas a fazer. Os pais estão envolvidos com centenas de coisas. E, às vezes, a gente vai relegando, ou vai protelando o ensino, ou vai relegando a outras pessoas, ou à igreja, o ensinamento dos nossos filhos.
E isso pode ser um erro muito grande. Não é? É responsabilidade dos pais ensinar os filhos, passar para os filhos. Não apenas a palavra, os valores, os princípios, mas as experiências que tiveram com Deus. É importante que os filhos saibam o que Deus já fez na minha vida. Porque uma coisa, irmãos, é contar o milagre do outro, o que Deus fez na vida do outro. Uma outra coisa é ensinar e contar para os nossos filhos aquilo que Deus fez na minha vida, aquilo que Deus fez na minha família. Isso causa um impacto grande. Eu cresci numa família que somente a minha mãe, ela era cristã. Eu sou a quarta geração de cristãos na minha família. Não é? Tanto na linhagem dos meus avós paternos como maternos. O meu pai, ele aceitou Jesus muito jovem, num período da vida ele abandonou. E quando eu nasci, a minha infância, o meu pai estava longe de Deus. Só mais tarde ele se reconciliou e voltou para Jesus. Mas nesse período, nós ouvimos muitas histórias do meu pai. Não histórias bíblicas, né? Não valores do reino. Sim, meu pai ensinava valores importantes. Moral, bons costumes, não é? Mas o meu pai não ensinava os valores do reino de Deus. Por quê? Porque isso não estava no coração dele. Ele não ensinava esse tipo de coisa. O meu pai, ele foi combatente na Segunda Guerra Mundial. Então, ele contava para nós muitas histórias da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu, ele foi pracinha, não é? Na Segunda Guerra Mundial. Então, ele contava para nós essas coisas. A minha mãe, ela também não era de falar muito a palavra de Deus. Ela falava uma coisa ou outra, mas a minha mãe vivia. Né? Vivia. Nós víamos muito duas coisas da minha mãe, que eu cresci vendo muito ela, cantando os hinos. Minha mãe é assembleiana, até hoje, né? Raízes pentecostais, né? E são as minhas também, irmãos, vocês sabem disso, né? E isso, minha mãe, eu via minha mãe cantando muitos hinos, adorando ao Senhor, e eu via minha mãe orando muito. Então, nós íamos com a minha mãe para os cultos, e era muita oração, e vocês conhecem os assembleianos, né? O povo que ora mesmo e que faz barulho. Então, eu cresci no meio desse barulho. Né? E eu fui aprendendo com isso. Mas eu tinha uma irmã, e eu tenho ainda uma irmã que é mais velha do que eu. Né? Essa irmã, sim, falava os valores. Essa irmã falava a Bíblia. Essa irmã contava histórias para nós. Porque ela fazia parte, né? Já fazia parte do grupo de jovens, eu era criança ainda. Então, aquilo que ela aprendia, ela falava para nós, os irmãos mais jovens. E ela gostava de falar para nós sobre o Apocalipse. E falava sobre o Apocalipse, e punha medo, ó, firme com Jesus. Né? Jesus está vindo aí, olha as coisas, olha as pragas do Apocalipse. Ia nos ensinando. Então, nós crescemos ouvindo. Ouvi das irmãs mais velhas, vi a minha mãe como exemplo e crescemos no Senhor. O meu avô também, o meu avô materno, ele trouxe influência. Meu avô materno, ele levava a gente para fazer evangelismo num bairro. Ensinava musiquinhas para nós, dizia para nós o que era para a gente falar para as pessoas. Coisas simples, mas falava para a gente, fala isso, né? Fala isso. E a gente ia com ele lá num bairro, e a gente chamava as crianças para ir num culto que fazia na casa dele. Todas essas coisas, elas contribuíram para a minha vida, para a minha fé hoje. Né? E eu louvo ao Senhor, porque os meus filhos são a 5ª geração de cristãos na família. Isso é uma bênção. E é isso que nós queremos, é isso que Deus espera de nós. Por isso, essa geração, essa conexão de geração é tão importante. E nós não podemos negligenciar isso. Os pais, as gerações, os babies, os silenciosos, os X, nós não podemos deixar escapar as gerações mais jovens. Nós não podemos. Hoje, irmãos, nós vemos, infelizmente,
que as mais novas gerações, elas têm recebido uma influência poderosa do mundo. Tem recebido. Nós vemos muito, e eu estou dizendo isso porque nós estamos numa grande igreja, Campo Grande, com muitos jovens, e nós vimos muitos jovens escapando no período da universidade, se afastando de Deus, né? Deixando os caminhos do Senhor, abandonando Deus, justamente nesse período da universidade. Por quê? Porque recebem, talvez, uma influência muito maior do que nós estamos conseguindo. E nós não podemos deixar que isso aconteça. As gerações futuras, elas vão nos suceder. Obrigado. Elas vão nos suceder. As gerações de hoje, os novinhos de hoje, né? O Y, a geração milênio, alfa, eles serão o futuro da igreja. São aqueles que vão liderar a igreja e que vão dar continuidade, ensinando os valores do reino de Deus, os princípios, levando Jesus adiante. Então, nós não podemos deixar de percebê-los, de olhar para eles acuradamente, não é? E pedir a Deus estratégia, sabedoria, direção de Deus, para fazermos essas coisas, essa conexão muito forte, muito firme, muito segura. E nós precisamos de Deus mesmo, irmãos, porque não é fácil. Asaf, ele fala sobre contar as gerações vindouras. Ele está dizendo, olha, fale, conte as gerações vindouras os louvores do Senhor. Participemos, ensinemos as gerações vindouras a respeito da gratidão, da adoração, da rendição, o reconhecimento da misericórdia, da bondade, da justiça, da fidelidade de Deus. Contemos às gerações essas coisas, ensinemos sobre isso, sobre os louvores do Senhor. Asaf fala também, olha, conte a geração vindoura sobre o seu poder, de como Deus libertou com mãos poderosas da escravidão do Egito, né? De como os guiou e os sustentou no deserto por 40 anos. Salmo 78 fala muita coisa a esse respeito, então eu encurtei um pouquinho, sintetizei. Mas nós podemos falar às gerações vindouras aquilo que Deus fez na nossa vida, aquilo que Deus está fazendo até hoje, como Deus nos alcançou, como Deus alcançou os nossos pais, os nossos avós, como Deus tem feito coisas grandes na nossa vida. Contemos às gerações os milagres que Deus operou em nós e que ainda tem operado, né? Transmitir o que Deus tem feito na nossa vida e o que Deus quer fazer na vida deles. Porque, irmãos, certamente Deus tem coisas grandes e coisas novas para o seu povo, para as futuras gerações. Tem, com certeza, né? E Deus, Ele trabalha nas gerações de maneiras diferentes, mas Ele trabalha, Ele faz. E em cada geração, Deus tem coisas novas para fazer. E na vida de cada pessoa, Deus tem e Deus está fazendo coisas novas. Essa foi a palavra da irmã Maria hoje de manhã. E é verdade, irmãos, Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus de mudanças. Deus é um Deus de transformação. E a cada dia, Deus está fazendo algo novo. Nós só precisamos prestar atenção naquilo que Deus está fazendo, crer que Ele está fazendo, e entrarmos nesse novo de Deus. Mas Asaf, ele fala também, olha, conte a geração futura, olha as gerações futuras, as maravilhas que Deus fez. Olha, conte dos prodígios e milagres na terra do Egito. Conte às gerações futuras o que Deus fez no deserto, como Deus sustentou o povo, aquilo que Deus fez, todos os seus milagres, todas as suas maravilhas. Conte à geração futura. Não é?
E isso é para nós, é uma ordem. Contemos, falemos tudo aquilo que Deus tem feito. Né? Creiamos naquilo que Deus está por fazer. E esse ensino, irmãos, ou essa transmissão de conhecimento, ele não pode ser feito de qualquer maneira. Ele precisa ser feito de maneira reforçada, incisiva, constante. Por quê? Porque essas gerações mais novas, é dessa forma que o mundo investe nelas. De maneira reforçada, incisiva, né? De maneira forte, sempre trazendo coisas muito novas, coisas que as envolvem. E nós não podemos, então, afrouxar a nossa conexão, a nossa transmissão de conhecimento a essas gerações. Em todo o tempo, precisa haver essa conexão, né? Ensino e aprendizagem às novas gerações. E isso é importante também, por quê, irmãos? Por quê? Porque essas gerações que estão aprendendo, elas não podem aprender só para elas. Elas precisam aprender para ensinar. Né? Então, elas recebem das gerações mais velhas, vamos assim dizer, mas elas precisam aprender bem. Essa conexão precisa ser muito firme, muito forte, com um aprendizado muito bom, porque elas não aprendem só para elas. Elas aprendem para transmitir às futuras gerações, que, por sua vez, essas gerações transmitirão a outras gerações, e assim sucessivamente, de geração em geração, para que o conhecimento de Deus se perpetue de geração em geração. E isso é um grande desafio que nós, hoje, Igreja de Cristo, temos. E a nossa preocupação, né? Nossa grande preocupação daqueles que estão falando sobre isso e pensando sobre isso, e que deve ser uma preocupação nossa como igreja, é de como fazer essa conexão com eficiência. Como estarmos tão conectados às gerações mais jovens? Como fazermos isso? Irmãos, sinceramente, nós não sabemos como fazer isso exatamente. Não sabemos. E nem na ressurgência, que havia toda uma fala sobre isso, nós não recebemos ali uma receitinha pronta do que fazer. Não é? Não temos. Por isso eu quero dizer para vocês que nós dependemos inteiramente da graça de Deus. É? Nós dependemos inteiramente de que Deus Ele faça. Inteiramente de que Deus nos mostre, de que Deus indique o caminho. Qual é a nossa parte? Sermos fiéis a Deus em transmitir. Sermos fiéis a Deus em falar. Né? E Deus vai fazer com que essas conexões se estabeleçam de maneira muito forte. Nós não podemos negligenciar isso. Não podemos. Pelo contrário, nós temos que orar muito por essa nova geração. Isso nos cabe, irmãos, orarmos muito. Buscarmos a Deus e pedirmos para Deus: Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos estratégia. E isso tem que ser de maneira muito intencional, irmãos. Nos conectarmos à geração. Isso precisa ser intencional. Nós precisamos buscar em Deus. E sermos intencionais nisso. Por quê? Porque as gerações, porque os nossos filhos, por exemplo, os nossos netos, eu não tenho neto ainda, irmãos, mas estou aí na expectativa de que meus filhos casem. Oh, Jesus, prepara. Não é? Mas os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, eles vão receber informações, nossas informações, sem que nós os informemos de alguma coisa. Porque os filhos, os netos, as crianças, eles aprendem muito mais daquilo que eles veem em nós do que daquilo que nós falamos.
Por isso, de qualquer forma, eles vão aprender. Por isso que nós precisamos ser intencionais, de ensinarmos, de falarmos os valores de Deus e vivermos isso. Caso contrário, eles vão aprender, mesmo que nós não sejamos intencionais, eles podem aprender aquilo que eles não devem aprender. Por isso é importante, não é? Estabelecermos a conexão, falando, ensinando de maneira muito intencional. E orarmos muito para que Deus nos dê sabedoria, nos dê estratégia, nos dê graça para isso. Amém? Amém, amém. Eu gostaria de, encerro a minha fala, e eu gostaria de fazer uma dinâmicazinha, né, com os irmãos, tendo em vista que nós temos diferentes gerações aqui. Eu gostaria que nós nos dividíssemos em 4 grupos. Esses 4 grupos tenham mais ou menos as diferentes gerações. Será que conseguimos? E aí é o seguinte, o que eu quero pedir? Que a geração, ou a geração silenciosa, ou a geração baby, alguém que estiver neste grupo, da geração baby ou geração silenciosa, conte ao grupo, transmita ao grupo alguma coisa que Deus fez na sua vida, um milagre que Ele realizou, ou uma palavra poderosa que Ele ministrou ao seu coração, ou uma conversão. Porque quando você fizer isso, você vai estar transmitindo algo importante, que nós queremos ouvir, nós queremos saber. E, com certeza, trará crescimento para todos nós. Pode ser? Vamos lá, então? 4 grupos? Misto? Obrigada, irmãos. Som. Quatro grupos, por favor. Aham. Pode ser, se bem que eles estão... Aham. Tá. Irmãos, olha só. Dá licença só um pouquinho. A pastora Noemi teve uma ideia para juntar, porque eu não sei se está muito confuso, né? Gerações e tal. Vem cá, Nô. A Nô vai falar a ideia que ela deu para que isso aconteça. Se ajudar, a gente reunir os grupos primeiros, quais são? Baby Boomers ali, silencioso, todas as gerações separado. Depois, em cada grupo, conta 1 a 4. Pode ser? Aí vai ter grupo 1, grupo 2, 3 e 4. Quem quer? Se quiserem ficar? Pode ser? Então, eu não sei. Vamos... Qual é o grupo? Os silenciosos. Aqui? Silenciosos, quem é da turma do silêncio? Tá. Quem quiser, quem quer ficar no seu grupo, de boa. Então vai ter mais que 4 grupos. Pode ser? Então vai ter mais que 4 grupos. Ó, silenciosos aqui, baby boomers do lado. Aí depois qual que é a outra geração? Dona Larissa, me ajuda. Geração... Qual geração é aqui, vocês? XZ, ótimo. XZ, Y. Tem geração Y? Y, você? Y. X é aqui, ó. X é aqui. Cada grupo que reuniu conta 1 a 4. Então, vamos dividir equitativamente por gerações. Pode ser? X é aqui. A Y. Quem é Y?
Lucas Hideki, você é Y? Você é Y? Z. A Y. Então, tá bom. Tá. Como vocês sabem? Não, eles querem ficar. A gente deixou. Tá bom. Ó, deu para entender? Cada grupo conta 1 a 4 e vão ter 4 grupos com as gerações de vocês. Pode ser? 3, 4. É. Aqui, vocês são qual grupo? X. Dá para vocês contarem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Para fazer os 4 grupos. É. Aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Vão ter 4 grupos das gerações de vocês. Já contou aqui? Tá. Aqui vocês são geração qual? Que linda, ó, um para cada grupo aqui, ó. Beleza, vocês. Por quê? Número 1, 2, 3, 4. Aí ali todo mundo tá contando, 1, 2, 3, 4. Aí grupo 1 vai misturar as gerações, tá bom? Tá. Grupo 1 aqui. Grupo 1. Grupo 2 pode ser aí, 2. Grupo 2 ali com o João Paulo. Grupo 3. Aqui é o grupo 1. Grupo 2 ali. Ah. Ixi, vocês são 4. Então 4 fica aí. 4 fica aí. 4 ali, 2 ali, ó. 2 no canto. 2 ali, 1 aqui no meio. Tá bom? 2 ali, pessoal. 3 aqui. Não. Aqui é 4. Aqui é 4 e aqui é 3. 2 ali, Cristian. 2 ali. Grupo 1. Grupo 1, onde que ficou? Grupo 1, acho que ali, ó. Com a Dona Maria, o Ada. O Ada. Junto com o Ada. 2 ali. 2 ali. 2. Ali. Grupo 1 tá aqui? Gente, a 2 andou? A 1 tá lá. Então 1 é lá, 2 aqui. Tá bom? O 3 é aqui, ó. 3 é lá e o 4 é cá. Tá bom? Deu? Você pode escolher, porque você, qualquer, né? Dentro, qualquer um. Então a ideia é misturar gerações mais equilibrado, né? Entendeu, né? Tá bom. Deu? É o grupo 2, né? Tá, vocês se sentem aí, faz a sua roda. Grupo 1 faz a sua roda para conversar, né? Pode ser? Grupo 3 e o 4. Vocês também quiserem sentar, faz a roda de vocês. Ó, tá. Irmãos, por favor, eu vou orientar outra vez. Tá bem? Obrigado. Olha só. Qual é a proposta? A geração silenciosa ou a geração baby que estiver no grupo, essa geração vai contar às demais gerações aquilo que Deus fez na sua vida. Pode falar sobre sua conversão, pode falar sobre um milagre que Deus fez na sua vida, pode compartilhar um texto que Deus ministrou ao seu coração, enfim, porque nós queremos receber da geração silenciosa ou da geração baby boomers aquilo que Deus fez nas suas vidas, tá bom? É uma pessoa só, tá? Ou silenciosa ou baby. Uma outra coisa, por favor, irmãos, assim que compartilharem, já orem uns pelos outros, porque aí já estará encerrado esse tempo, tá bom? Então, compartilhando, recebendo, orem juntos, peço a bênção de Deus sobre você, sobre as gerações da Igreja do Bosque, em nome de Jesus.
Tá certo? Muito obrigada. Deus abençoe.